eu vou dar para você 3 dicas de reflexão para o evangelho de hoje, o evangelho do dia. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Homens de Fé. Caso você não me conheça, eu sou Rafael Matos, educador católico, e todos os dias estou aqui para refletir e orar com você sobre a palavra do Senhor para as nossas vidas. Te convido desde já a deixar agora o seu like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra lá em Marcos capítulo 9, do versículo 30 até o versículo 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava os seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras, e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faleis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu prometi então no começo do vídeo, a primeira das 3 dicas de reflexão antes da nossa oração final é: Jesus se interessa pelo que estamos vivendo e conversando. E isso pode passar despercebido se a gente lê de uma forma muito apressada esse evangelho, mas foi isso que aconteceu. Jesus, ele se interessa pelos que os discípulos estão conversando, assim como também lá na frente, após a ressurreição, ele se interessa pela conversa dos discípulos de Emaús. O que isso quer dizer para mim e para você, meu irmão, minha irmã? Precisamos nos relembrar constantemente que ter uma vida de oração é ter um relacionamento íntimo e profundo de amizade com Jesus Cristo, onde não só nós falamos, mas precisamos escutar o Senhor e sabermos que o Senhor se interessa pelo que você está sentindo, o Senhor se interessa pelo que você está vivendo, o Senhor quer escutar de você. Assim como um amigo gosta de ouvir o outro amigo, alguém que amamos gosta de nos escutar, Jesus te ama e Ele quer escutar você. Por isso Ele fez essa pergunta para os discípulos: o que estão conversando pelo caminho? Jesus, é claro, sabia que a resposta dessa pergunta dele iria gerar aí um processo de reflexão, de amadurecimento dos discípulos, porque eles estavam conversando pelo caminho. Nós vamos ver agora no ponto 2 que quem será que seria o maior entre eles? E isso pode acontecer, e acontece, não é mesmo? Conosco, seja em casa. Muitas vezes a gente fica com aquela tentação de querer ser mais poderoso, mais bem reconhecido, mais bem respeitado em casa, no trabalho, na igreja. Infelizmente isso acontece também. E Jesus vem nos dar aqui um direcionamento para a nossa vida. E agora vem claramente o segundo ponto de reflexão dos 3 que nós temos antes da oração final. Segundo ponto: você está se colocando como último
e como servo de todos? Ou nós estamos ainda naquela visão de que eu preciso, para ser respeitado, eu preciso ser temido, eu preciso ser servido, eu preciso ser honrado e respeitado por todos, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço. Claro que o respeito vem por aquilo que você é, os seus valores, a sua postura e também por aquilo que você deixa de legado para as outras gerações, para as outras pessoas. Mas a gente jamais pode depender dessas coisas, embora a consequência natural é isso mesmo, mas Jesus diz aqui que a gente não pode ficar fazendo tudo pensando desta maneira. Não podemos. O nosso ser e agir no mundo, principalmente nós, cristãos, católicos, deve ser pautado pela forma com que Jesus também agiu no mundo. Ele não agia para ser aplaudido, ele agia porque essa era a essência dele. A essência dele era o amor. Assim também, meu irmão, minha irmã, a tua essência é o amor. E é por isso que ele coloca uma criança no meio deles, para que a gente aprenda que é preciso estar consciente que, independente de quantos anos você tem de caminhada na igreja, independente de quantos anos de idade você tenha, de quantos cursos, faculdades talvez você tenha feito, independente do quanto você já é uma pessoa madura, o segredo da verdadeira maturidade, da verdadeira sabedoria e do verdadeiro processo autêntico de ser uma pessoa adulta, segundo o critério aqui de maturidade de Jesus Cristo, é ter a humildade de uma criança. A criança é humilde em que sentido aqui? No sentido de estar sempre aberto ao novo de Deus para a tua vida, ao novo de Deus para a nossa vida. É isso que é uma das coisas mais encantadoras de uma criança. Eu vejo aqui com os meus filhos, com outras crianças que às vezes eu tenho a graça de estar junto. Eles olham o mundo como se fosse a primeira vez, porque na verdade muitas coisas para eles é a primeira vez. E nós adultos vamos cansando o olhar. É sempre o mesmo evangelho, as mesmas liturgias, as mesmas reflexões. E o que acontece? Nós vamos infelizmente desgastando o nosso olhar da fé e deixamos de acreditar no novo de Deus que acontece a cada instante, a cada novo dia. Então é por isso que Jesus ele coloca uma criança no meio e nos ensina que para seja entrar no reino de Deus, ou seja, para ser o maior, diante de Deus, o maior diante do Senhor, é preciso ser o menor, é preciso ser o mais humilde. E você deve lembrar muito bem da oração de São Francisco, Senhor, que eu ame mais do que eu seja amado. E é isso. Isso garante um processo seguro de maturidade na vida cristã e na vida pessoal também, nos relacionamentos, em tudo que a gente for fazer. Que a gente se coloque mais como servo do que alguém que está ali querendo receber tudo de mão beijada. Então é preciso, diante desse evangelho de hoje, já vamos para a terceira dica, que eu já adiantei bastante agora também, é preciso arregaçar as mangas e se colocar a trabalho. Em casa, no trabalho, na igreja, em tudo, servir mais do que esperar ser servido. Aplaudir, elogiar mais os outros do que esperar ser elogiado e aplaudido pelos outros. Segredo de maturidade, de crescimento seguro na vida espiritual e na vida cristã, nos nossos relacionamentos. Terceira e última dica, é preciso então reencantar esse olhar sagrado também pelo outro. Porque além de ter esse posicionamento na vida, onde nós nos colocamos de forma humilde e servidora, Jesus fala aqui, para terminar o evangelho, que quando a gente olha para um pequenino desse e acolhe, a gente está acolhendo o próprio Jesus. E não somente o próprio Jesus, mas como Jesus é Deus, estamos acolhendo aquele que o enviou, foi isso que ele disse, ou seja, o próprio Deus, o próprio Senhor. Então, na pessoa do irmão, da irmã, seja ele uma criança ou um adulto, seja ele uma pessoa agradável de se conviver ou uma pessoa, talvez, muitas vezes, mesmo, desagradável de conviver, ali existe a presença do sagrado. Deus mora nesse coração. E isso precisa nos fazer
suportar até as pessoas mais difíceis de conviver, e suportar no bom sentido, de ser um suporte para ela, para que se nem ela ainda descobriu o sagrado que existe nela, talvez por isso ela se torne uma pessoa tão difícil, suportando ela, sendo suporte para ela, com o nosso amor, com a nossa paciência, com o nosso perdão, a gente vai encorajando ela a descobrir aquilo que nós já vemos nela, Deus presente no seu coração. E quando cada um de nós vai fazendo esse processo de descobrir que nós carregamos essa centelha divina, o sagrado dentro de nós, Deus vivo dentro de nós, especialmente quando saímos da comunhão, da Santa Missa, da Eucaristia, meu irmão, isso muda tudo, porque de fato aí então nós passamos a olhar o mundo como crianças que se reencanta com cada coisa e paramos de murmurar, de reclamar e vamos, enfim, vivendo o novo, de como pessoas renovadas pelo Espírito Santo de Deus a cada dia. Mãezinha querida, mãe amada, seguramos na tua mão agora e pedimos essa graça, mãe. Intercede por nós para que possamos viver o novo de Deus, cultivando um relacionamento pessoal com o nosso Jesus, nosso Salvador e amigo também, para que possamos de fato ser sal e luz neste mundo para aquelas pessoas que ainda não entenderam que elas são templo do Espírito Santo que habita no coração de cada um de nós. Ajuda-nos, mãe, a reencantar o olhar pelo sagrado que existe em mim, que existe nessa pessoa que está acompanhando o vídeo agora, que existe em todas as pessoas que são filhos e filhas de Deus, nossos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixa agora o seu like caso você tenha se esquecido, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Se quiser, deixa um comentário aqui que eu vou responder você com muito carinho e atenção, beleza? Que Deus te abençoe a minha, nossas famílias, as pessoas que são inscritas nesse canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão por ficar até aqui e eu espero você no próximo vídeo.